Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Física do Humanista. Meu nome é Douglas e hoje a gente vai trabalhar sobre os processos de eletrização. Pessoal, basicamente a gente tem três tipos de processo de eletrização. O processo de eletrização por atrito, o por contato e por indução. Ok? A gente vai ver cada um deles aqui, agora. Ok? Bom, então começando pelo processo de eletrização por atrito, né? Que é o primeiro que a gente vai falar. A gente pode dizer o seguinte, né? Quando a gente atrita dois corpos, pessoal, de materiais diferentes, ok? Após o atrito, ambos tornam-se eletrizados com cargas de mesmo sinal, né? Com cargas de mesmo valor, tá? Porém de sinais contrários, tá? Então, vamos mostrar através do exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui um bastão, tá? Um bastão de seda, ok? Que eu vou fazer de roxo. Então, aqui eu tenho meu bastão. Bastão de vidro, desculpa. De vidro, tá? Bastão de vidro. E aqui eu tenho um outro material, que é a seda. Como eu disse para vocês, para a gente ter a eletrização por atrito, a gente precisa de dois materiais diferentes: vidro e seda. Ok, pessoal? Beleza. Então, após o atrito, né? O que a gente vai ter? Vou colocar aqui, ó. Nesse intervalo aqui a gente está atritando. É como se eu estivesse pegando a seda e o bastão, e tô atritando. Após o atrito, o que a gente vai ter? Vejam bem. Após o atrito, eu disse para vocês que ambos vão ficar carregados com cargas de mesmo valor, porém de sinais contrários. Olha só. Nesse caso aqui, eu vou falar para vocês que o bastão ficou, por exemplo, carregado positivamente e a seda, ela ficou carregada, então, negativamente. Bom, se o bastão ficou carregado positivamente e a seda negativamente, né, pressupõe-se que ambos os corpos não estavam eletrizados, ambos os corpos não estavam neutros. Então, após o atrito, o que aconteceu? Após o atrito, elétrons saíram do bastão de vidro em direção à seda, né? Ou seja, então houve um deslocamento de elétrons nesse sentido. Bom, se o bastão perdeu elétrons, ele ficou carregado positivamente. E se a seda ganhou elétrons, ela ficou carregada positivamente. Entendeu, pessoal? Então, por isso que a gente tem, né, o bastão carregado positivamente e a seda negativamente, tá? Poderia ser o contrário também. O bastão poderia estar carregado negativamente, mas a seda teria que estar carregada positivamente. Então, na eletrização por atrito, né? Como eu disse para você, a gente precisa de corpos de materiais diferentes, vidro e seda, e no final a gente vai ter que esses corpos vão ficar eletrizados com cargas de mesmo valor, né? Porém com sinais contrários, positivo e negativo. Ok? Então, esta foi, na verdade, a nossa eletrização por atrito, galera. Essa foi a eletrização por atrito.
A próxima eletrização que a gente vai estudar vai ser a eletrização por contato. Beleza? Contato. Pessoal, quando a gente efetua o contato entre um condutor eletrizado e, por exemplo, um condutor neutro, né? Após o contato, ambos tornam-se eletrizados com cargas de mesmo sinal. Vamos lá, vamos entender melhor o que eu falei para vocês aqui. Bom, por exemplo, eu tenho aqui um condutor que eu vou chamar de condutor A. Eu falo para vocês que esse condutor meu está eletrizado negativamente. Beleza? Negativamente. E eu tenho também um outro condutor, né? B, que está neutro. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons neste corpo. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Eu vou fazer o contato desses dois corpos, né? Eu vou colocar o A em contato com B. Como vocês podem ver aqui, ó. O A está em contato com B. Beleza? Bom, após o contato, eu vou separá-los. Então, aqui eu vou ter o corpo A e aqui a esfera B, né? Pessoal, vamos lá. Quando eu coloquei esses dois corpos em contato, inicialmente a esfera A ela era negativa, né? Ela tinha mais elétrons do que prótons. Então, com esse contato, o que começou a ocorrer? Começou a ocorrer o seguinte, que elétrons começaram a migrar de A para B. Ok? Então, elétrons começaram a migrar de A para B. Bom, se B, que era neutro, recebeu elétrons, logo B vai ficar carregado negativamente, pessoal, após o contato. E A vai permanecer negativamente carregado como estava antes, porque a perda de elétrons não foi suficiente para torná-lo positivo, ok? Então, na eletrização por contato, o que a gente tem que saber é o seguinte, que após o contato, ambos os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Eu disse aqui mesmo sinal, não mesmo valor. Aqui, elas têm o mesmo valor, por exemplo, 50 coulombs, 50 coulombs. Mas aqui, o sinal é contrário. Aqui é positivo e aqui é negativo. Aqui no contato, os corpos vão ficar eletrizados com cargas de mesmo sinal, mas o valor não importa por enquanto, tá bom? Eu posso ter que aqui a carga é maior do que aqui, entendeu? Então essa foi a nossa eletrização por contato. Por fim, pessoal, nós vamos falar agora da eletrização por indução, tá ok? Então, eletrização por indução, que é a nossa última eletrização, o último tipo de eletrização. Pessoal, é o seguinte, na eletrização por indução, né? O que a gente tem? Vamos lá, inicialmente, vamos considerar uma esfera condutora, tá? Uma esfera aqui, ó,
condutora, que eu vou falar com, né, que ela está inicialmente neutra, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E essa esfera, ela está apoiada no chão, como vocês podem ver aqui. Ok? Beleza. Então, uma esfera neutra, né, que está apoiada ao chão. Bom, sobre essa esfera, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar dessa esfera, pessoal, um bastão que está eletrizado. Eu vou aproximar sem encostar na esfera, tá? Porque se eu encostar vai ser contato e não indução. Eu falo para vocês que esse bastão meu está eletrizado negativamente, como vocês podem ver aqui. Pessoal, quando eu aproximo esse bastão que está eletrizado negativamente, nós vamos ter uma separação de cargas na esfera. Por quê? Eu disse para vocês que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Então, os elétrons que estão mais próximos, né, do bastão, ou seja, os elétrons que estão nessa região aqui, eles tendem a migrar para a direção oposta. A tendência deles é afastar o mais possível do bastão. Então, eu vou ter excesso de elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E, como os elétrons saíram daqui, eu vou ter excesso de prótons aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Né? 5 e 5, por isso que a esfera está neutra. Porque o mesmo número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza? Só que agora eu fiz uma indução. Indução significa isso, separação de cargas. As cargas elétricas vieram para o lado esquerdo e, consequentemente, as cargas positivas permaneceram no lado direito. Tá ok? Pessoal, é o seguinte. O próximo passo dessa eletrização, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa esfera, né? Que está induzida. Por enquanto a gente induziu, né, nessa esfera. Aqui eu tenho cargas negativas, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui positiva. 1, 2, 3, 4, 5. Né? E o que a gente vai fazer com essa esfera, pessoal? Eu vou ligar nessa esfera um fio, tá? Um fio que a gente chama de fio terra. Liguei esse fio lá na terra. Beleza, pessoal? Tá. Esse fio é condutor. Se esse fio é condutor, pessoal, o que vai acontecer? Os elétrons dessa região aqui vão começar a migrar para o fio, indo em direção à Terra, né? Então nós vamos ter um deslocamento de elétrons da esfera indo em direção para a Terra, né? Essa que é a função do fio terra. Não sei se vocês já ouviram falar. A função do fio terra é basicamente, né, descarregar corpos, né? Mandar elétrons para a Terra. Beleza? Bom, pessoal, por fim, o que eu vou fazer? Ah, tá, desculpa. E para eu fazer isso, eu tenho que manter o bastão próximo da esfera, tá? Tem que manter o bastão próximo da esfera, porque senão não dá certo. Senão as cargas não permanecem induzidas. Beleza? Tá. Por fim, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou vir aqui e vou cortar esse fio. Bom, a minha esfera está aqui, né? Ela está ligada ao chão. Eu retirei o fio, não tem fio mais, né? O bastão permanece aqui do lado, né? O bastão permanece negativo, como ele sempre foi. Mas, pessoal, vejam bem. Eu disse para vocês que inicialmente a esfera era neutra. E nesse segundo passo aqui, o que aconteceu?
A esfera perdeu elétrons para a Terra. Elétrons saíram daqui e foram em direção para a Terra. Se eu tenho um corpo neutro que perdeu elétrons, logo, essa esfera vai ficar carregada o quê? Positivamente. Tá, pessoal? Ela vai ficar carregada positivamente. Galera, é o seguinte. Na indução, né? Esse é o processo de indução, né? E a esfera, ela é chamada de corpo induzido, tá? Porque foi nela que foi feita a indução de cargas e o bastão é considerado indutor. Porque foi ele que induziu a separação de cargas. Beleza, pessoal? Então, sobre o processo de eletrização, o que a gente tem isso? Processo de eletrização por atrito, por contato e por indução. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje e vejo vocês na próxima. Até mais, pessoal!